Bom dia. Que Deus seja louvado esta manhã de sábado. Irmãos, graças a Deus, há salvação em Cristo Jesus. O que seria de nós se não tivéssemos Jesus, não é? E Jesus, irmãos, Ele tem uma palavra para nós de restauração, de reavivamento, de esperança. Então, se você entrou aqui hoje, a minha oração é que você saia daqui abençoados por Deus. Receba a bênção de Deus, que há poder na palavra de Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Eu também creio. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia que está lá no livro de João. João capítulo 5. Vamos tirar algumas lições aqui deste texto para nós hoje. Vamos orar mais uma vez. Nosso querido Jesus, chegou, Senhor, a hora mais solene do sábado. É a hora que a sua palavra está sendo aberta. E nós estamos aqui, Senhor, juntos para aprender da sua palavra, Senhor. A oração que eu faço aqui é que ao estudarmos a sua palavra, Senhor, eu peço que o Espírito Santo possa guiar os nossos pensamentos e nos dar poder para colocar em prática os seus ensinamentos, Senhor. O que aconteceu nesse contexto, eu não estava lá. Já aconteceu há mais de 2000 anos. Mas certamente o Espírito Santo estava. E é por isso que eu oro, Espírito Santo, para que guie a nossa mente através das páginas da Bíblia, para que a gente possa conhecer a bendita palavra de Deus. E através dela nós possamos ser esta manhã restaurados pelo poder que há na sua palavra, Senhor. Eu faço essa oração porque o Senhor conhece os seus filhos. O Senhor sabe aqueles que vieram aqui hoje, o que precisa mudar, o que precisa ser restaurado, o que precisa entregar, o que precisa decidir, o Senhor sabe. E foi o Espírito Santo que trouxe os seus filhos aqui hoje. Foi o Senhor Jesus que marcou essa data para hoje. E por isso eu oro, Senhor, humildemente, que nesta hora eu seja apenas um conduto na qual o Senhor possa abençoar os seus filhos. E eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. A partir do verso 1. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vamos parar um pouquinho e conversar, estudar o verso por verso aqui, tá? Bom, primeiro que tinha a porta das ovelhas, certamente era uma porta na qual as ovelhas que eram sacrificadas no templo ficavam, eram muitas ovelhas. Então foi conhecida como porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda, irmão, significa misericórdia. Então era uma casa na qual as pessoas esperavam misericórdia, esperavam cura. E existia uma crença muito forte de que dentro desse pavilhão tinha um lugar que tinha uma água e que tempos em tempos descia-se um anjo, agitava aquela água e o primeiro que conseguisse chegar até a beira da água seria curado. Esta era uma crença. Agora, se acontecia algumas curas, é possível pela fé, é possível que a pessoa tinha tanta fé que ela era realmente curada. Eu também creio que existia sim curas, porque multidões se reuniam ali, e para multidões se reunir porque tinha algum resultado, tá certo? Então, um ia falando para o outro, talvez o testemunho, e ali, irmãos, as pessoas iriam para procurar uma cura, porque ninguém gosta de sofrer. Sim ou não? Ninguém gosta. Você chega em qualquer hospital, qualquer um, público ou particular. Se você for lá agora, está como? Por quê? Ninguém gosta de sofrer. Então, a Bíblia destaca alguns detalhes. Ali jazia uma multidão de enfermos.
enfermos, irmãos. Olha a miséria. Quando a Bíblia fala de multidão, eu só consigo imaginar mais de 5, 10, 20 mil pessoas. Lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães? A Bíblia citou um número para as pessoas terem uma ideia. Qual era o número que Jesus citou ali nas Escrituras? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se no século 21 eu já tenho um monte de menino, imagine antes. Era multidão. Para vocês terem uma ideia, irmãos, não sei quem está acostumado aqui a andar de trem, metrô. Acho que vocês não, porque vocês são tudo ricos. Mas eu que sou pobre, já andei muito de metrô. E de olhar, eu pegava o trem, era uma multidão. Parecia assim, eu morava em Guaianás, pegava ali em Guaianás. Vinha um trem vazio. E esse trem, quando parava, dava medo. Porque era um monte de gente preparado para sair correndo. Para quê? Para sentar. E eu ficava com medo do vão. Eu falava, meu Deus, eu vou cair dentro desse vão. E as pessoas que vai se juntando diariamente, multidão, salve-se quem puder. Quem conseguir entrar dentro daquele trem, sentou, não quer saber se você é grato, se você é idoso. E ai de entrar um idoso na hora do pico. O povo fala, que essa criatura está fazendo aqui 6, 7 horas da manhã? Vocês pensam assim que eu sei. Aí a pessoa corre para sentar. Na hora que ela senta, tem um idoso na frente dela. Aí ela tem que muito relutante levantar. Sente aqui, Senhor. Multidão de gente. E quando chove, junta na Praça da Sé. Ô, estação miserável. Aquele tanto de gente. Aí entra o trem, o povo vai se apertando, vai se apertando, vai se apertando. E sabe-se quem puder. Multidão de gente, irmão. Se aglomerava. Agora, outro fato interessante. Quando a multidão viam que a água começava a se juntar, se agitar, eles corriam igual os trabalhadores correm para entrar dentro do... Salve-se quem puder. Era homem, era mulher, era criança, era idoso, irmãos. Era todo tipo de pessoas e pessoas doentes. A Bíblia usa alguns exemplos. A Bíblia diz que era cego, era coxo e era paralítico. Então era uma correria de gente para chegar até aonde a água estava agitada. E pasme, irmãos, por conta dessa correria, pessoas morriam. Sabe do quê? Pisoteada. Porque a multidão era tão grande, as pessoas queriam salve-se quem puder, sou eu. E ia passando uma por cima da outra. Olha a miséria. O texto diz que, o verso 5, estava ali então um homem enfermo, havia quantos anos? A Bíblia está escrito 38 anos. 38 anos que esse homem estava doente. Dos 3 tipos de enfermo que o relato bíblico apresenta, cegos, coxos, paralítico, este último me chamou muita atenção, irmão. 38 anos ele persistindo. Por que eu quero destacar aqui nesse texto todo a perseverança? Ele foi perseverante. Porque na vida na qual nós estamos vivendo, irmão, as coisas estão muito difíceis. Está difícil para o pobre, está difícil para o rico. Está difícil a educação. Está difícil o que o mundo agora está ensinando para adolescentes, jovens e crianças. Está difícil a concorrência que nós temos para educar os nossos filhos. As criancinhas pequenininhas, elas já se deparam muito com programações que de alguma forma vai encaminhando ela de um modo muito sutil para as coisas erradas. Tá difícil porque as coisas que são erradas e que sempre foram erradas, hoje aparentemente é certo. E a pessoa e a família que preza pelo certo, preza pelos princípios, preza pela direção de Deus, ela é considerada errada. Se um político, irmãos, sobe em um palanque e ele é a favor da família bíblica, do homem, da mulher, dos seus filhinhos, ele é considerado homofóbico. As coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis porque a alimentação também desencadeia desde pequenininho
o que a criança pode estar, como que ela vai crescer, evoluir, está dentro da comida. Os filmes, de maneira muito sutil, porque as novelas já são muito escancaradas. Porém, os filmes, irmãos, quando nós assistimos alguns filmes, alguns seriados, eles pregam o sexo de modo normal. Você pode conhecer a pessoa e fazer sexo com qualquer um. Estou errada? Sim ou não? Sim, você assiste, se conheceu, estão fazendo sexo. Também prega a homossexualidade como sendo algo muito bonito. E eles romantizam de uma forma tão bonita que você chora. As reportagens que destinam para as pessoas a identidade de gênero, você vê um menino que é menino, mas se acha menina. E aí as câmeras, a edição, os repórteres, eles colocam aquela situação de uma forma tão romantizada que nós assistimos a reportagem e daqui a pouco nós estamos chorando. A situação está muito difícil. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Educar filho, irmãos, é difícil. Educar adolescente é difícil. O adolescente acha que sabe de tudo. Parece que o que você está ensinando é a maior besteira do mundo. Você chama para fazer o culto, vai todo mundo pensando que vai para o velório, para o enterro. E tem gente que vai para o enterro mais alegre, mais feliz. A situação está difícil. Ganhar dinheiro, por exemplo, está fácil ou está difícil? Irmãos, é difícil. Você ganha o dinheiro, aí você vai no mercado, vai comprar o lanchinho da noite, da sexta-feira, né? Sexta-feira é lanche, tem um almoço de sábado. Você vai com R$100 ali, é para dar risada. Aí eu falo pro meu marido assim, né? Eu falo, filho, nós temos que comprar as coisinhas de feira, de sábado, né? Aí ele, quanto, filho? Quanto precisa? Cuidado. Aí eu falo, quanto precisa, meu filho? Para de chorar, libera aí. Aí você vai, faz um pix. O marido faz um pix de R$100 para comprar o lanche da sexta do sábado. As coisas são difíceis. Fia, comprei peixe. Opa! Só que ele só comprou o peixe. Ele não comprou uma azeitona, o azeite, o tempero. Ele não comprou, ele só vê o peixe. Fia, eu vou fazer o peixe com o quê, filho? Você é boa na cozinha. Eu falo, sou boa na cozinha, mas não sou boa de milagre. As coisas são difíceis, irmãos. Então, diante de tantas situações, você lidar com pessoas no seu trabalho, por exemplo. Tem gente que é difícil lidar. Tem gente que você tem sentimento de socar com ele. E você tem que ficar orando, porque a gente amarga no mundo. A gente é difícil, irmãos. Você ora e você fala assim, não, Senhor, me ajuda. Me dá o poder, Senhor, para eu ser uma cristã. Aí eu cheguei no meu trabalho uma vez, que eu trabalhava no centro de São Paulo, eu estava toda contente, Senhor, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, Senhor, me dê poder para eu tratar essas pessoas felizes. Cheguei dentro do elevador, né, toda alegre, sorridente, porque nós somos assim, não é? Aí eu falei para a moça assim, qual andar que você vai? Querendo fazer uma gentileza. Aí ela falou, por quê? Você é como que cuida lá do elevador? Assessorista? Aí eu falei, não. E ela ficou quieta. Aí ela parou, ela falou, eu vou no 5º andar. Não falei porque já está apertado. Aí eu, tá bom. Aí foi subindo e eu falei assim, tomara que ela vai no 5º andar e no meu escritório para ela ver só o que eu vou fazer. Aí quando nós subimos, descemos nós duas no 5º, eu fui para um lado, ela foi para o outro. Mas as pessoas, elas são muito amargas. E a gente lidar com esse tipo de situação, irmãos, é difícil. O ser humano está difícil. Os vizinhos estão difícil. Os vizinhos colocam aqueles funk miserável. E você tem que orar por eles. Ontem nós estávamos vindo da igreja, quase que meu marido atropela o bêbado. Todo mundo na porta da adega, porque a adega agora é point. Aí fica todo mundo em frente à adega, a adega parece uma jaula, tudo com grade, e fica todo mundo na porta da adega ali curtindo. E vai, quase se atropela o infeliz, e o infeliz está lá no meio da rua. Então as coisas estão difíceis. E pensando, irmãos, nessa situação que nós estamos vivendo, nessa crise política, crise religiosa, crise econômica, eu destaquei aqui a perseverança deste homem. 38 anos doente, 38 anos ele estava sentado, e Jesus então, irmãos, foi passando por entre os enfermos. Ellen White diz que o desejo de Jesus era ir curando todo mundo. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque era sábado. E os inimigos dele poderiam realmente
acabar com os planos, com o plano da redenção, porque Jesus veio a um propósito. O propósito de Cristo era morrer, não somente para salvar as pessoas das misérias físicas, mas salvá-los para a eternidade. Esse era o plano de Jesus. Então passou, só que ele se deparou com alguém que estava de uma forma assim, pior, eu creio que de todo mundo. 38 anos, irmãos, e a doença dele, Ellen White diz que foi causada por ele mesmo. Eu fico pensando, foi que esse homem fez, que causou essa paralisia nele. Jesus perguntou para ele, queres ser curado? E no verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém. E essa frase me chamou a atenção, porque quando nós estamos doentes, irmãos, nós precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém para cuidar da gente. Seja o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, nós precisamos de alguém. E esse homem, quando ele relata que ele não tinha ninguém, isso me chamou muita atenção. O que foi que esse homem fez na vida dele? Que ele ficou sem ninguém? Será que ele era casado? Qual vício ele tinha? Será que ele era um alcoólatra? Irmãos, uma pessoa que é alcoólatra, ela é uma pessoa que perde o valor. Quantos profissionais são excelentes? O profissional é o melhor pintor, é o melhor eletricista, ele é melhor em tudo aquilo que ele faz, mas todo o dinheiro que ele pega, ele gasta onde? Na bebida. E quando um profissional, que ele é um profissional bom, que não tem vícios nenhum, cobra R$2.000, R$3.000 para pintar alguma coisa, o alcoólatra cobra o que ele cobrar, a pessoa acha caro. As pessoas que contratam um alcoólatra pagam o preço justo? Não, porque sabe que ele vai gastar o dinheiro dele aonde? E assim, o caráter dele, a personalidade dele, aquilo que era importante vai sendo minado, aquilo que ele gostava, ele vai perdendo. Por quê? Cria conflitos, cria confusão dentro do lar, cria muitas vezes divórcio e muitas vezes perde os seus familiares, porque as pessoas não suportam uma pessoa viciada em bebida alcoólica. Será que ele era viciado talvez em pornografia? Quantos casamentos hoje, irmãos, têm terminado por conta do homem viciado em pornografia? E uma pessoa viciada, irmãos, ela não consegue parar. É sempre mais. A mente animalesca do ser humano vai ficando corrompida. E ela exige muitas vezes da esposa fazer o que a esposa não quer fazer. E isso traz dentro da casa uma miséria sem tamanho. Na nossa semana de oração, quando eu terminei um sermão sobre o casamento, uma irmã me chamou e falou, quando terminar, vamos ali conversar comigo. Entrei dentro do carro e ela relatou a miséria do casamento. O esposo convidou-o para ir até em casa de swing. A depravação era tanta que ele queria humilhá-la por conta do vício em sexo e pornografia. E ele não parava, até que trocou ela por uma moça de 20 anos. E ela estava devastada, perguntando o que fazer. Os vícios, irmãos, têm trazido miséria para dentro das casas dos seres humanos e dos cristãos. Qual será que era a enfermidade desse paralítico? Será que eram as drogas? Eu tenho para mim, irmãos, no meu coração, e vendo as misérias todas da Cracolândia e de todas as experiências de mães e de jovens, que a arma letal do diabo para destruir o ser humano é a droga, é o crack, é todo tipo de miséria que é para viciar o jovem. Isso tem acabado com as famílias. Na nossa igreja tem um jovem excelente que toca violão, canta, ele é excelente, mas ele é viciado em droga. E a mãe dele vive nas madrugadas procurando. Tenho para mim que ela ainda não desistiu porque ela é mãe, porque ninguém suporta. Esposa vai embora, filho passa vergonha. O que foi que esse paralítico fez, irmão, para ele ter perdido tudo? O pecado, queridos, ele é terrível. Jesus, essa manhã, ele tem feito um apelo para mim e para você. Porque só quem conhece a particularidade da tua vida é Jesus Cristo. E ele quer restaurar você. Ele quer transformar, ele quer restaurar. Ele quer que a sua casa seja uma casa feliz. Ele quer que seus filhos sejam jovens valiosos.
Ele quer trazer a mudança para a sua vida. Sabe o que ele fez com esse homem? Esse homem estava tão desanimado que ele nem respondeu o que Jesus perguntou para ele. Quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Uma pergunta óbvia. Todo mundo estava ali para quê? Para ser curado. Quando Jesus perguntou para ele, irmãos, o que ele fez? Contou a história dele. Ninguém me ajuda a chegar lá. Toda vez que eu tento, ninguém me ajuda. Aí Jesus falou assim, pega a sua maca, levanta. E ele obedeceu. E as escrituras dizem que ele foi curado. Irmãos, o evangelista Marcos Camilo, vocês conhecem, né? Ele tem um projeto muito bonito, sabe? Ele tem um projeto do roupão da fé, né? Ele prega, faz o apelo. E quando ele faz o apelo, as pessoas ganham um roupão. E mesmo que não aceite batizar naquele momento, guarda ali no guarda-roupa, porque toda vez que ela abrir o guarda-roupa, ela vai ter um lembrete de que Jesus está chamando ela para voltar, que ali é o lugar dela. E ele pregou uma determinada cidade, e essa cidade, irmãos, era uma igreja bem grande, e ele fez uma semana inteirinha de oração. Quando terminou a semana de oração, ele foi para a casa do pastor, porque era longe, ele vinha embora no outro dia. O pastor, era um sobrado a casa do pastor, e o pastor arrumou um sofá para que ele dormisse. Então Marcos, cansado, né, deitou lá para dormir. De repente, quando o sono estava vindo, aquele soninho, ele escutou uma voz bem longe chamando lá no portão. E aí ele deu uma despertada, e depois ele ouviu, pastor. E ele pensando, estava sonhando, estava acordado. Pastor. Aí ele levantou, ele viu que tinha alguém no portão, foi até a janela, viu na cortina, e tinha um jovem, irmãos, com uma blusona de capuz. E ele fazia assim, ele baixava a cabeça, depois ele levantava, pastor, e abaixava a cabeça, e ficava inquieto na frente do portão. Aí ele levantava a cabeça, pastor, estava chamando há 15 minutos. Aí o Marcos falou assim, o pastor não atende, ninguém atende aqui? Ele foi em frente à escada e gritou, pastor! Aí o pastor ligou a luz e saiu assustado. O que aconteceu? Aí falou assim, olha, tem um rapaz lá fora te chamando. E ele falou, foi lá olhar, né? Aí ele falou, ixi, quem está lá fora é o Felipe. O Felipe, irmãos, o pastor dizendo para o Marcos, o Felipe, ele é filho da irmã tal. Eu não me lembro o nome da irmã agora. Ele é viciado em droga. Olha, esse menino foi aventureiro. Esse menino foi desbravador. Esse menino tocava na igreja. Se entregou às drogas. Se juntou com as influências da escola. E perdeu o trabalho dele. Irmãos, quando a pessoa começa no vício, irmãos, a primeira coisa que ele perde é o trabalho. Porque o vício faz você ficar louco. Faz você perder, ficar acordado às madrugadas, depois você não consegue levantar para trabalhar. Então, as pessoas não sabem lidar com estas situações. E o patrão, obviamente, não suportando, manda embora. E quando a pessoa está tão viciada e ela não tem um trabalho, ela começa a furtar as coisas de dentro da casa. Então ela perde o temor. Ela não importa se a mãe comprou com sacrifício a televisão, o rádio, tudo de valor. O jovem rouba. E a miséria, irmãos, de vício é que além dele se destruir, ele leva outras pessoas. Ele destrói a esposa, ele destrói a mãe, ele destrói a casa fica um lugar sem paz, um lugar de briga, um lugar de desgosto, que você não quer nem voltar para casa. E foi o que aconteceu com o Felipe. E o pastor explicou por Marcos sobre isso. Aí o Marcos falou, vamos lá atender, o menino não vai parar de chamar não. Já tinha se passado mais de 20 minutos. Aí o pastor falou, eu tô com medo. 3 horas da madrugada, esse menino quer o quê? Vamos lá, a gente tem que saber o que ele quer. Aí foi lá o pastor e o Marcos. Oi, Felipe. Pastor, eu vim aqui para você me batizar. Como batizar? Não, eu não posso. Não posso fazer isso. Imagina os anciões da igreja, o que vão me fazer? Por favor, pastor, me batiza. Eu quero me batizar, eu preciso me batizar. Você não tem uma piscina aí na sua casa? Vamos lá agora. Aí o pastor falou, ai meu Deus do céu. Aí o Marcos falou, batiza ele, pastor. Aí o Felipe, pastor, me batiza. Batiza ele, pastor, me batiza. E ficou aquela briga e o pastor sem saber o que fazer. O pastor falou, tá bom, vamos lá. Ele foi lá na piscina da casa dele. O Marcos aqui fora da piscina, o pastor e o Felipe. Aí o pastor falou umas palavras para ele
E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados, eu o batizo. Amém? E batizou ele. Quando ele levantou vibrando e glorificando a Jesus pela certeza da salvação, irmão. E ele glorificava: obrigada, Jesus. Obrigada pela alegria da salvação. Obrigada porque o Senhor me ama. Obrigada pelo perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, eu vou mudar, Senhor Jesus. Eu sou nova criatura. E aí o pastor falou: vamos lá para eu te dar uma roupa para te trocar. Eu não quero roupa não, pastor. Eu vou embora assim mesmo. E abriu o portão e foi embora o Felipe todo molhado. Quando ele foi, um olhou para a cara do outro. O que nós fizemos, hein? Foram dormir. No outro dia a esposa do pastor arrumou a mesa do café. Eles estavam sentados tomando café. De repente o telefone toca. O irmão do Felipe começou a conversar com o pastor. E o pastor respondeu: que tragédia, que tragédia. Tá bom, daqui a pouco eu chego aí. Ele desligou o telefone e ele falou para o Marcos: Marcos, o Felipe está morto. Os traficantes encontraram ele, encheu ele de tiro. Aí o irmão dele falou: pastor, acharam ele todo molhado. A mãe dele se lamentava, irmão. Por que eu não chamei o meu filho para entrar dentro da igreja? E ela ficava culpada, porque o filho ia para a semana de oração, mas ele assistia na janela, irmão. Ele não entrava dentro da igreja, sabe por quê? Porque quando a pessoa sabe do pecado que ela faz, ela sente vergonha. Quando ela identifica que ela está sendo rebelde, ela sente vergonha, porque as pessoas estão acostumadas a olhar para elas, acusando elas. E a mãe falava: por que eu não insisti para o meu filho entrar? E o Marcos falou: irmã, fique calma. E relatou para ela, irmãos, que 3 da madrugada eles batizaram o Felipe. E a Bíblia diz que se você crer e você for batizado, você estará salvo. Porque há poder e salvação no sangue de Jesus Cristo, irmão. E é nisso que nós cremos. Eu quero insistir na perseverança, para você perseverar. A vida não é fácil. As pessoas vão te convidar para fazer coisas que você não quer, vão te seduzir. Os filmes, as séries vão te seduzir. Você vai escolher assistir noites e noites de filme e não vai conseguir ler um trecho da Bíblia, porque é isso que o diabo faz, irmãos. Mas Jesus falou para esse jovem de 38 anos, no verso 14, Jesus o encontrou no templo. A pessoa foi no templo para fazer o quê, hein? Adorar, agradecer, glorificar. E ele estava ali. Mas o fato dele estar ali dentro, Jesus deu um conselho para ele muito sério. E eu quero que os irmãos prestem atenção agora. Veja que você está curado, diz o verso 14. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A mensagem de Deus para você, jovem, adolescente, pai, mãe: não peques mais, não brinque com o pecado. O pecado é devastador. O pecado tem tirado vida de filhos e pessoas inocentes. O pecado tem trazido tristeza para dentro dos lares das pessoas. O pecado tirou a vida do Filho de Deus, e ele teve que vir nessa terra morrer por mim e por você. O apelo de Deus é: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus te trouxe aqui, te salvou, te limpou. Talvez você é batizado, muitos aqui, ou quase todos. Não brinque com o pecado. Jesus quer restaurá-lo como restaurou o paralítico. A pergunta é: o que tem te paralisado? O pecado nos traz vergonha. O pecado assumidamente, irmãos, não traz felicidade. Eu quero encerrar aqui com 3 conselhos de Deus. O valor da perseverança. Ellen White diz: no aperfeiçoamento do caráter cristão, é essencial perseverar em agir corretamente. Irmãos, é uma perseverança. Temos que ser crentes honestos. Não temos que ficar devendo para as pessoas. Nós não temos que ficar fazendo dívida que a gente não pode fazer e depois não paga. Isso entristece, isso envergonha o evangelho. As pessoas dependem de você para receber, e a gente brinca com pessoas. Nós temos que, dentro da nossa casa, ser uma referência. Nós temos que estudar a Bíblia, estudar a nossa lição. Os nossos filhos têm que ver a gente com a Bíblia na mão, porque isso precisa ser correto. Porque mais do que você falar, os seus filhos vão seguir o que você faz. Entende? Nós temos que perseverar em fazer o que é correto. Jovens, é a obra dos jovens fazer progresso dia a dia, ordem e progresso, avançar, evoluir, não continuar o mesmo.
Dia a dia, jovem, você tem que fazer progresso. Você tem que melhorar. Você precisa colocar em prática os ensinamentos. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Você precisa colocar na sua mente o que é bom e proveitoso. Você precisa decidir o que você vai assistir. Você não pode encher a sua cabeça com filmes pornográficos, ou filme de terror, ou filme de matança, ou passar a madrugada jogando videogame e matando as pessoas, irmão. Isso é muito sério. A mente nossa precisa entrar o que é coisa boa dia a dia. Ellen White diz: os jovens precisam fazer progresso dia a dia. E por último, perseverança na oração. A perseverança na oração é também uma condição para ser ela atendida. Devemos orar sempre, se quisermos crescer na fé e na experiência. Tenho para mim, irmãos, quase certeza que o Felipe foi tocado pelo Espírito Santo por conta da perseverança da oração da mãe dele. Eu tenho certeza. Persevere, irmão. Insista, persista, não desista. Se esse homem persistiu numa crença mentirosa, mas ele cria 38 anos, e o nosso Jesus chegou para trazer a cura para ele. Ele há de trazer para vocês também. Ele vai responder a nossa oração, irmãos. Falta só um pouquinho. Jesus está voltando, irmãos. Jovem, Jesus está voltando. Insista em ler a Bíblia. Largue essas músicas mundanas. Largue essas besteiras que só ensina no TikTok. Você fica só fazendo dancinha e a Bíblia nada. Essas coisas impregna na nossa mente. Mas o que tem que impregnar, irmãos, é a bendita palavra do Senhor. E todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Creiam nas promessas do Senhor. Está difícil? Creia nas promessas do Senhor. Se posicione, irmão. Se posicione ao lado de Jesus. Não se corrompa. Seja a diferença na sua faculdade. Seja a diferença dentro da sua casa. Seja um esposo melhor. Seja uma esposa melhor. Seja um filho melhor, mais grato. Seja uma adolescente que dê valor para sua mãe e para o seu pai. Para de reclamar que eles não podem te dar aquilo que você quer. Louve a Deus pelos seus pais. Peça a Deus que dê o dom para você trabalhar para Jesus e ter um bom trabalho. E quando você estiver trabalhando, adolescente, dê valor para os seus pais e retribua. Retribua o que os seus pais fazem por vocês. Chega de adolescente reclamão, adolescentes ingratos e que passa dia a dia nesse celular. Pais, tenha autoridade dentro da sua casa. Não deixe seus filhos a madrugada inteira com esse celular na mão. Você é o pai, você é a mãe, você manda. Tire o celular dos adolescentes, dos seus filhos pequenininhos. Como é que seu filho de 5 anos dorme 3 horas da manhã, irmãos? Como que seu filho pequenininho dita a hora de comer, a hora de dormir, a hora que vai ficar nas telas? Você é o pai e a mãe, e a responsabilidade está sobre você. Essa é a palavra de salvação para nós. Quem tem ouvido, ouça. Ouça. Hoje nós temos uma chance de fazer tudo diferente. Essa é a oportunidade. E Jesus Cristo, irmãos, está aqui para restaurá-lo. E eis que eu faço tudo novo. Uau! Glória a Deus. Que Deus abençoe esta igreja, irmão. Que Deus abençoe os dons e os talentos de cada um aqui. E que cada dom que vocês receberem seja para a glória e honra do nome de Jesus. E que vocês usem para cumprir o propósito. Qual é o propósito? Salvar pessoas para que a gente possa morar no céu. Oh, Jesus, volta logo. Um dia meu filhinho que está ali no colo, ele falou assim: Jesus, volta logo. Eu estou tão ansioso para te ver. Eu quero conhecer logo como é o céu. Eu falei: ó, filho, essa tem que ser minha oração também. Todo dia a gente pensa tanto em como ganhar dinheiro e como pagar conta, não é? Que a gente esquece o propósito. O propósito é o céu. Não esqueçam isso. E isso Jesus já fez por nós. Que Deus abençoe a todos. Que a música, Senhor, é sermão cantado. E aqui o jovem expressou o que grita muitas vezes no nosso coração. Parece ser tão difícil ser fiel diante de tantas coisas que têm acontecido. Mas o desejo do nosso coração, eu oro para que seja esse. Que nós possamos sermos fiéis às nossas crenças, aos nossos princípios. E por isso eu peço, Senhor, o poder do céu
e do Espírito Santo para que nos fortaleça para isso, Senhor. Abençoe aqui o seu povo. Abençoe esse pai, Senhor, esse esposo, que tem feito algumas coisas que têm desagradado a sua esposa. Eu peço que o Senhor o converta e que ele saia daqui, Senhor, decidido a mudar pelo poder de Jesus Cristo. O Senhor sabe quem é. O Senhor sabe quem é. Oro por esse filho que não tem sido um bom filho. Talvez não tenha ligado para sua mãe, tem corrido muito, tem negligenciado os cuidados com seus pais idosos. Que o Senhor Deus possa ajudá-lo a agir corretamente, Senhor. Impressione a sua mente. Ajude o pai e a mãe a ter o controle dos seus filhos, ó Deus. A impor limites, a determinar o que é certo dentro do seu lar, a abrir a sua palavra dentro das suas casas, a ir com perseverança, lutando dia a dia, orando, perseverando, porque nós temos a certeza que o Senhor ouve os nossos clamores, ó Deus. São tantas situações aqui que eu poderia citar a tarde toda, mas eu coloco cada situação em suas mãos essa manhã. E eu peço, Senhor, no encerramento desta semana especial da mulher, para que o Senhor venha restaurar as suas famílias, que é tão preciosa para o Senhor e que custou o seu sangue, Senhor. Que nós possamos colocar em prática tudo o que ouvimos e para juntos nós tenhamos a certeza de uma criança, que nós vamos para o céu, que nós vamos ver Jesus, que finalmente vai acabar a nossa correria, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Ó Jesus, estamos aqui aguardando. Nos ajude a estar preparados, Senhor, assim como Felipe esteve. Nos ajude a ter a certeza da nossa salvação, assim como Felipe esteve, para que muito em breve nós possamos estar, ó Deus, juntos, vendo o grandioso dia, que é a sua volta, meu Pai. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.